Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje, gente, continuando aí a nossa série sobre renda variável, tá? Curso básico, eu resolvi compartilhar aqui com vocês a respeito do risco-retorno do investimento em ações, tá? Porque como mostrado nos vídeos anteriores dessa série, as ações, então, na verdade, é um dos investimentos aí mais ideal para quem está iniciando na renda variável. Só que é importante vocês aprenderem, tá? Como que vocês podem observar o risco e o ganho dentro da plataforma profissional. E foi por isso mesmo, tá? Que na série eu fiz questão de mostrar para vocês como que vocês podem trabalhar com essas plataformas, porque através delas, tá? Das ferramentas que estão disponíveis lá dentro, vocês conseguem então fazer o gerenciamento de risco. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês podem programar, tá? O quanto vocês almejam ganhar, o quanto vocês estão dispostos a perder com esse tipo de investimento. Tem uma ferramenta dentro da plataforma que chama Risco Ganho e vocês podem usá-la então para poder realizar esse gerenciamento de risco mesmo, tá? Isso é muito importante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de fazer sua inscrição, ativar as notificações para receber sempre os conteúdos que eu venho publicando. Então vamos ver como que vocês podem fazer para poder gerenciar esse tipo de investimento? Bom, gente, então eu vou mostrar para vocês na prática como realizar então o gerenciamento de risco para esses investimentos aí de renda variável, tá? Aqui eu vou pegar ações aí do mercado fracionário mesmo, vou pegar a Petrobras, tá? Para poder exemplificar então para vocês. Bom, a primeira coisa a fazer é configurar então a ordem cancela ordem, que nada mais é do que ordem OCO, tá? Que a gente chama aí no mercado financeiro. É justamente a programação do stop gain, que é o quanto você almeja ganhar, é o seu objetivo com o investimento, tá? Quanto o stop loss, que seria a perda, o quanto você está disposto a perder com o investimento. É muito importante que vocês, antes de começar a investir de fato, tá? Nessas ações, por exemplo, que vocês façam então a programação tanto do stop gain quanto do stop loss. E para fazer isso aqui na plataforma profissional Profit, então vocês podem vir aqui, tá? Nesse mais aqui, clicar em cima dele e depois nessa rodinha aqui de configuração. E aí vocês vão colocar então o valor do gain, tá? E o valor do loss. Aqui vocês podem selecionar financeiro mesmo, que aí fica mais fácil para vocês realizarem a programação, tá? O gain vocês podem colocar, por exemplo, R$ 5 em cima de cada ação, que é o que seria, tá? O objetivo de vocês para poder ganhar aí com esse investimento, tá? E o stop loss seria então a perda, o quanto vocês estão dispostos a perder com esse tipo de investimento. Por que que esse stop loss aqui não pode ser muito curto, tá, gente? Por isso mesmo que eu coloquei ele maior, inclusive, do que o próprio stop gain. Justamente porque se você coloca um valor menor aqui, por exemplo, R$ 1, você vai ficar muito pouco tempo com essa ação, porque a gente já sabe que vai oscilar mesmo, tá? Então, se você coloca um stop loss curto, por exemplo, de 50 centavos, R$ 1, você não vai ficar muito tempo com o ativo na carteira, você vai vender, automaticamente vai liquidar esse ativo seu, tá? Que é justamente isso, uma ordem automática que você programa dentro da plataforma. Então, por isso que não é vantajoso colocar aí um valor muito pequeno no loss, tá? Porque se for para entrar, para começar a investir aí nesse tipo de investimento, para ficar alguns dias, por exemplo, tá? Se você almeja aí um longo prazo, que seria 1 ano, 2 anos, até 5 anos ou mais, se você coloca um valor aqui muito pequeno, você não vai permanecer esse tempo que você planeja, tá? Que seria o longo prazo. Automaticamente, então, você vai liquidar o seu investimento, porque vai oscilar. Então, vai ter semana
que vai ter ali uma oscilação negativa de 50 centavos, R$ 1, tá? E aí, então, você liquidaria o investimento. Por isso que aqui, tá? Se você quiser, se você tiver aí em mente um longo prazo mesmo, você precisa prestar atenção nessa questão aí, tá? Do stop loss. E aí, realizada, tá? Essa programação aí, tanto do stop gain quanto do stop loss, aqui vocês podem deixar um valor aproximado do loss, porque é como se fosse um complemento do stop loss, esse stop offset, tá, gente? Ele é acionado praticamente junto com o stop loss, mas um pouco antes, justamente para servir como proteção para o stop loss mesmo, tá? Devido à oscilação mesmo da internet e tal, da própria plataforma, então por isso que é bom colocar aí o offset também. E aí, feito isso, é só vocês clicarem em OK. E aí, se vocês apertarem, por exemplo, a tecla Shift, tá? Se vocês quiserem comprar aí o ativo, então vocês vão perceber que, na verdade, tá? Já vai aparecer aqui para vocês tanto o gain quanto o loss. O gain possivelmente vai ficar aqui um pouco em cima, porque, como eu disse, tá? A ação para ela chegar no seu gain, ela vai demorar um pouco mais mesmo, tá? Então, na verdade, por isso que eu cheguei a comentar que seriam meses, tá? Porque para sair daqui onde a gente está no momento, que seria mais ou menos aí dos 31,97 mesmo, então para sair, tá? Dos 31,97, 98 e chegar até os 36,81, que seria R$ 5, tá? De lucro, vai demorar meses, tá? Então, o que que você pode fazer também? Se você aumentar a quantidade, tá, de ativos, você não vai precisar esperar esse tempo todo para chegar no seu objetivo, tá? Igual que, por exemplo, se a gente cancelar essa ordem aqui e se a gente colocar 10 ações, então, no mercado fracionário, tá? Da Petrobras, daria aí um valor de 321,40 de investimento. E aí, se vocês colocarem a ordem aí de novo, apertar a tecla Shift, tá? Por exemplo, vocês querem comprar quando chegar aqui nos 31,90. Aí seria só apertar aqui e já deixar programado, tá? É só segurar a tecla, gente, arrastar para o valor que vocês querem e clicar, então, que a ordem já fica aqui no gráfico. Então, percebam que quando eu tenho 10 ações no mercado fracionário, tá? Para eu chegar no meu alvo aí de R$ 5, eu não vou precisar esperar que a ação chegue até aqui em cima, tá? Como se fosse aí uma quantidade da ação. Justamente pelo fato de ter mais ativo, tá? Então eu vou precisar esperar até o preço-alvo aí de R$ 32,40 para eu conseguir lucrar aí o que eu espero, que seria R$ 5, justamente porque eu tenho 10 ações, tá? Então é uma estratégia também que vocês podem utilizar aí para poder investir. Aumentar a quantidade do ativo, tá? Para não precisar esperar ali meses, anos para chegar no objetivo de vocês, tá? Então tem essa possibilidade aí no mercado fracionário. E aí, gente, a ordem, na verdade, ela permanece, tá? E ela fica aqui já programada aí na plataforma de vocês mesmo, respeitando, tá? O seu objetivo e o risco que você está disposto a correr, então, com o investimento. E é interessante justamente por causa disso, tá? Que às vezes você não tem tempo de olhar mesmo todo dia para o investimento, mas aí você já fez os cálculos, tá? Do quanto você pode perder com o investimento e já deixou aqui programado, então você não vai nem preocupar em ficar olhando todo dia, tá? Se você não gosta de acompanhar o mercado ou os gráficos mesmo, não tem tempo, tá? Então é interessante aí para esse tipo de investidor, tá? E outra ferramenta que vocês podem utilizar para começar a fazer então esse gerenciamento de risco desses investimentos, tá? É justamente essa ferramenta aqui, risco e ganho, tá? E como que vocês podem usar então essa ferramenta? É só selecionar a ferramenta que eu vou ampliar um pouco o gráfico, tá? Para mostrar para vocês. Então é só selecionar aqui a ferramenta risco ganho. Então eu clico
e puxo um pouco para baixo, justamente para aparecer aqui para mim o risco e o ganho do investimento, tá? E aí vocês conseguem perceber então que aqui eu tenho um alvo, tá? Já aparece um alvo aqui para mim, e já aparece aí o percentual, tá? Que seria aí de 2% mais ou menos, e aparece aqui embaixo também, tá? O risco que eu estaria, na verdade, correndo se eu deixasse o investimento, tá? Se eu saísse aí nos 31,71, ou seja, um valor menor do que eu entrei, tá? Então, aqui aparece a perda, seria de 22 centavos, tá? Referente aí a 0,69%, tá? E aí é interessante vocês observarem que aqui a gente tem, tá? Na verdade, aí a proporção de 1 para 3. Então, justamente por causa disso que o meu objetivo está bem mais em cima, tá? Do que o risco aqui, do que a perda. E aqui em amarelo, a gente tem as saídas parciais, tá? Que eu poderia sair aqui antes de chegar aí no meu objetivo, com um pouco de lucro, tá? Ou poderia também sair aqui antes de chegar no risco total, tá? Então a gente tem aí as saídas parciais também, a entrada que seria no 31,93, o objetivo aqui em cima e o risco aí, tá? Aqui embaixo de vermelho. Para configurar, gente, essa ferramenta, é só vocês clicarem com o lado direito do mouse e depois em propriedades de risco e ganho, que vocês vão conseguir configurar aí, tá? Conforme a preferência de vocês. Então, aqui justamente o que eu comentei, uma proporção aí de 1 para 3, mas aqui vocês podem alterar, inclusive, para 2, tá? Se vocês quiserem. Então, eu posso apertar a tecla Shift aqui e colocar a compra, mais ou menos na região aí dos 31,93, conforme a ferramenta, tá? De risco e ganho. E aí vocês podem movimentar, por exemplo, o stop gain de vocês aqui, tá? O stop loss também vocês podem movimentar, tá? Vocês podem subir aqui. Se vocês não estiverem dispostos a correr um risco maior, tá? Que seria aí R$ 10, pode subir aqui também. Bom, gente, observando aqui o mercado fracionário, tá? Pode ser que vocês pensem, nossa, mas pelo valor ali nem compensa investir, mas é claro que compensa, tá, gente? Aqui eu fiz uma programação de um gain com um valor menor, mas vocês podem, por exemplo, alterar aqui a ordem, tá? Voltar lá em estratégias e alterar aqui a ordem, por exemplo, para um gain aí de R$ 50. E a partir do momento que eu aumento a quantidade, tá, de ações aí no mercado fracionário, não vai ser tão difícil eu alcançar esse alvo, tá? Igual aqui, por exemplo, se a gente colocar aqui, se a gente permanecer, na verdade, com 10 unidades, tá? Da ação aí da Petrobras no mercado fracionário, se eu colocar uma ordem de compra aqui, então, tá? Por exemplo, então, o nosso objetivo ficaria aqui, tá? Na região dos 36,93 e daria aí um lucro de R$ 50, tá? Mas se vocês pararem para pensar, igual, por exemplo, se vocês colocarem aí, ao invés, vamos cancelar essa ordem aqui. Então, se vocês colocarem, por exemplo, 20 ações, tá? No mercado fracionário, e viesse com essa mesma ordem que a gente programou, então a gente entraria mais ou menos aqui, tá? Onde a gente pôs aí o risco ganho, e aí o nosso gain ficaria, então, nessa região aqui dos 34,44, ou seja, a gente desceu um pouco, né? Justamente porque agora a gente tem, então, 20 ações. Não são, então, 10 ações mais, tá? Alterei a quantidade. E é interessante, gente, vocês pararem para observar que, na verdade, tá? Desse valor aqui de 32,5 para 34,44, pode ser que a ação não demore tanto para chegar, tá? É fato que vai ter o seu momento de correção, igual aqui, por exemplo, tá? Então, possivelmente deve corrigir, tá? Esse movimento aí, essa tendência mais de alta que começou a fazer aqui, mas assim que corrigir, a tendência de continuar subindo, tá?
é muito grande, e aí com certeza bateria aqui no alvo de vocês. E é interessante, porque se a gente for, tá, pegar um CDB, por exemplo, o CDB que tem uma rentabilidade aí muito boa, acima de 10%, tá, ao ano, dependendo do valor que você investe nesse CDB, não te entregaria esse lucro de R$ 50 nem em 12 meses, tá? Então, mostrando aqui para vocês, parece pouco, mas não é. A renda variável, ela tem uma rentabilidade muito maior do que a renda fixa, tá? Então, compensa sim vocês começarem a investir. Começa com uma ação, mercado fracionário, tá? Vai acostumando primeiro com esse tipo de investimento, e aí, quando vocês se sentirem mais seguros e mais preparados mesmo, vocês começam a investir mais. E vocês vão ver, então, que realmente os lucros são maiores do que os investimentos da renda fixa, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu vejo que tem muita gente que não é inscrita no canal, que sempre está acompanhando o vídeo, mas ainda não fez a inscrição. Então, não deixe de fazer sua inscrição e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu venho publicando. E até o próximo vídeo.